Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da Introdução ao Crédito e Análise Financeira. Até agora nós já entendemos do que se trata o crédito, quais são os pilares fundamentais que regem e que estruturam, que alicerçam o crédito na nossa economia. Nós aprendemos também algumas ferramentas de crédito, tanto para a pessoa física quanto também para as pessoas jurídicas, para as empresas. Agora chegou o momento de nós entendermos o sistema, a engrenagem que funciona e que roda toda essa questão do crédito e também dos aspectos financeiros da nossa economia. Para isso, eu gostaria de ressaltar para você a importância dessa engrenagem. Na aula anterior, eu fiz uma reflexão com você, perguntando se de repente você emprestaria uma parte do seu recurso financeiro para um parente próximo seu. Talvez a sua resposta tenha sido sim, talvez a sua resposta tenha sido não. Particularmente, eu acredito que a grande maioria das pessoas respondeu que não, justamente pelo medo de não reaver o seu capital. E olha só, vamos parar para refletir um pouco mais sobre essa questão. Se para nós, que já temos uma ligação próxima talvez aqui com o nosso parente, desse exemplo que está solicitando uma espécie de crédito, imagine para uma instituição financeira que muitas vezes não conhece essa pessoa, não sabe ali da sua vida cotidiana, não tem aquela proximidade que nós como indivíduos temos. Para o banco, será que é mais fácil ou mais difícil ele tomar essa decisão, né? Ou melhor ainda, imagine como seria a nossa vida se todas as formas de crédito nós precisássemos tomar com algum parente, com algum amigo ou com algum desconhecido no mercado. Será que esse sistema iria funcionar dessa maneira? Será que com isso nós teríamos segurança tanto na questão de solicitar o crédito, mas também do outro lado da moeda, no quesito do recebimento? E olha só, foi justamente com base nessa reflexão, nessa demanda, que surgiu o nosso Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, ele nada mais é do que um conjunto de instituições, de normas e de instrumentos que vão regular, que vão operar e também fiscalizar o fluxo dos recursos financeiros aqui no Brasil. Por isso, então, que esse sistema ele é tão importante na nossa economia, porque ele engloba não apenas o crédito, mas todo o fluxo, toda a movimentação dos recursos financeiros dentro aqui do nosso país. E esse sistema, ele possui algum objetivo, não é mesmo? Afinal, ele foi criado justamente com um objetivo e por isso ele possui essa importância tão relevante. Olha só, o principal papel do Sistema Financeiro Nacional é garantir a estabilidade econômica. Então, esse aqui é o objetivo central de toda essa engrenagem, é garantir, de fato, a nossa estabilidade econômica. Mas não é apenas isso que é o objetivo desta ferramenta. O Sistema Financeiro Nacional ele também é responsável pela intermediação entre os poupadores e os tomadores de recursos. Então agora, com o sistema financeiro, nós não precisamos mais procurar um parente ou então emprestar o nosso recurso para um parente. Agora existe um sistema que vai intermediar toda essa operação através aí das instituições financeiras, que vai então intermediar os poupadores, aqueles que possuem recurso sobrando, digamos assim, do outro lado da moeda, que estão tomando esse recurso, que estão precisando desse recurso para realizar algum projeto. E além disso, o Sistema Financeiro Nacional, ele também é extremamente importante para o bom funcionamento do crédito aqui no nosso país. Afinal, ele também vai regulamentar, intermediar toda essa operação. E olha, o sistema financeiro, como eu falei, ele é uma engrenagem. E dentro dessa engrenagem, existem alguns elementos extremamente importantes. O que nós precisamos, então, entender aqui neste momento? Que nesse sistema existirá os agentes superavitários, ou seja, aquela pessoa que tem um recurso sobrando e que vai procurar uma instituição financeira para, de repente, aplicar esse recurso e receber ali uns juros. Afinal, ele está preservando o seu poder de compra, ele não vai utilizar agora, mas com a expectativa de, num futuro, utilizar, mas também receber aqui uns juros ou um prêmio por isso, por postergar a utilização desse recurso.
E aí, do outro lado da moeda, nós temos então os agentes deficitários, que são os tomadores aqui do recurso. É, de repente, aquela pessoa que tem um projeto que ela gostaria de realizar, ou então que precisa comprar um produto, mas que não tem o recurso para realizar essa compra de imediato. E aí, então, ela busca uma espécie de crédito para antecipar esse sonho. Por outro lado, enquanto o agente superavitário vai receber um prêmio, que nós chamamos de juros, por postergar aqui o seu poder de compra, o agente deficitário ele vai pagar pelo antecipamento aqui desse recurso, pela antecipação desse recurso aqui para ele. E olha só, no meio desses dois indivíduos aqui, existe, claro, o agente intermediário, que seriam as instituições financeiras que ligam o agente superavitário com o agente tomador, com o agente deficitário. Olha só a importância aqui para nós do sistema financeiro nacional. É ele quem controla e fiscaliza todo esse fluxo de capital que impacta diretamente aí no nosso país. E esse sistema, o sistema financeiro nacional, ele é organizado em 3 camadas. A primeira camada são os órgãos normativos, ou seja, é eles aqui que vão criar, nós podemos dizer assim, todas as normas que os demais órgãos irão respeitar e colocar em prática. Como órgão principal do Sistema Financeiro Nacional, nós temos o Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão máximo aqui da nossa economia e ele possui um papel, de fato, aqui de organizador, de normatizador aqui de toda essa estrutura. Mas, ainda assim, existe o Conselho Nacional de Seguros Privados, que também faz parte dos órgãos normativos, e também aqui o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E olha só, além dos órgãos normativos, que seria aqui o topo da nossa hierarquia, existe assim ainda os órgãos supervisores. Como o seu próprio nome sugere, eles irão fiscalizar se os órgãos abaixo estão cumprindo o que foi projetado e planejado pelos órgãos de cima, pelos órgãos aqui que nós vimos normativos, que fiscalizam, aliás, que criam a nossa legislação, podemos dizer. Entre os principais órgãos supervisores, nós temos o Banco Central do Brasil, que irá fiscalizar aqui a atividade e a operação das instituições financeiras. Nós temos também a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, na qual é responsável pela supervisão do nosso mercado financeiro como um todo, de ações, de investimentos e assim por diante. Temos a SUSEP também, que cuidará aqui da parte de seguros, e também a Previc, cada um cuidando aqui do seu segmento, fiscalizando e supervisando cada parte aqui do seu segmento. E por fim, nós temos então aqui os órgãos operadores. Os órgãos operadores é quem de fato está na ponta, que muitas vezes tem o contato direto com o investidor, com o consumidor. Então, como órgão operador, nós podemos entender aqui as instituições financeiras, bancos, lotéricas, corretoras de valores, seguradoras e vários outros órgãos que estão presentes aqui no nosso dia a dia. Então nós chegamos ao fim desta aula. Eu espero que você tenha compreendido aqui toda essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional e, mais do que isso, a sua importância para o mercado de crédito. Eu espero você no nosso próximo encontro.